surto coletivo. As aulas online eram especiais, principalmente porque dava pra escolher o nome que você ia entrar. Quem é Aron? Aron Bado. E isso gerava algumas confusões. Se você não colocar nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Flavinho do Pneu. Não tem nem Flávio. Do pneu ainda. Além disso, algumas pessoas esqueciam de mutar o microfone. E agora, tá? Tá bom, obrigada. Camila, pode compartilhar. Obrigada, eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só. Gabriel. Enquanto outras já não aguentavam mais. Vejam só. Tia mostrou pra vocês todas as casinhas, não foi? Te entendo, moça. Batizado com arminha de água, algumas máscaras eram bem especiais. E como esquecer a moda de fazer live? Face da terra, envia teu espírito. E mesmo com live, algumas atividades não pararam. E por fim, Realmente ratifica o teor das demais provas. Faz essa carinha de filha da p. Vai, então, tá já. Registro ainda que, apesar das alegações... isso aqui é um iPhone sem câmera. E por mais que pareça fake, eles realmente existem. E já saem da fábrica desse jeito. Porque são criados pra militares ou pessoas que trabalham com coisas super secretas, que não podem ser fotografadas de jeito nenhum. Esse cara precisava responder uma única pergunta pra ganhar $1 milhão. E a pergunta era, qual a cor do Pikachu? Vermelho, amarelo, verde ou azul? Só que ele não soube responder. E teve que perguntar pro especialista. It's B. It's yellow. There's no question in your mind. You're sure one. Don't ask me again! Esse cara colocou QR Codes em todas as latinhas no mercado. Ele esperou pacientemente por horas até alguém finalmente comprar uma lata. E quando a mulher foi pagar e finalmente escaneou o QR Code, teve uma surpresa. Como pessoas cegas veem o mundo? Inventaram um óculos que simula isso. É assim que enxerga uma pessoa com visão de túnel. Já que enxerga só luz, vê isso aqui. Quem perde a visão quando a diabetes afeta a retina, enxerga assim. Enquanto a catarata te faz ver desse jeito. Perda de visão por problemas no cérebro, tipo um AVC, fica desse jeito. Quem perde a visão central vê assim. E quem tem 100% de deficiência visual não vê preto e nem branco. E sim, literalmente nada. Um cara apareceu no meio dessa coreografia de dança, mas disfarçou de um jeito genial. Essa apresentação tava acontecendo numa esteira de aeroporto. Só que o aeroporto continuou funcionando normal. E um cara não percebeu a coreografia e resolveu usar a esteira enquanto elas estavam dançando. E ao invés de sair correndo, ele imitou elas perfeitamente. Se você encontrar essa fruta nojenta, não jogue fora, porque ela esconde um tesouro. Ela parece podre e tem um cheiro nojento. E mesmo quando tá fresca, o seu gosto é de estragada. Mas dentro dela tem um segredo que faz ela valer muito. Se você lavar as sementes e secá-las no sol, vira um aperitivo muito gostoso e caro. Quantas crianças ganham do cara mais forte do mundo no cabo de guerra? Com uma criança, ele ganhou fácil. E a mesma coisa aconteceu quando subiu pra 2 e 3. Só que quando subiu pra 5, ele começou a ter mais dificuldade. E quanto mais criança tinha, mais difícil ficava. Até que com 9 crianças, ele foi derrotado. Só pessoas inteligentes conseguem subir essa escada, porque os degraus dela sobem e descem. E se você tentar subir que nem uma escada normal, não vai conseguir. E pra subir, na verdade, é muito mais simples. É só ficar em pé em cada degrau e ir trocando conforme eles sobem. Ele tava fazendo uma reportagem sobre um cara que fez uma cesta de costas sem olhar. E tava falando o quanto incrível e impossível isso era. Mas quando ele foi explicar o que aconteceu, fez igual. Essa menina não queria pegar a fila da escada rolante subindo. Então resolveu correr na que tava descendo. Todo mundo começou a torcer muito por ela. E ela até que tava andando bem rápido, mas começou a cansar e ficar pra trás. Mas mesmo com falta de ar, ela continuou tentando. Ela tava quase chegando no andar quando sentou e desistiu. Esse cara achou uma câmera de 130 anos e tentou tirar uma foto com ela. Precisa tirar uma parte pra conseguir colocar o filme, que é bem longo, porque ela é panorâmica. E finalmente ele tira a foto. E o resultado ficou incrivelmente bom. Essa cadeira parece impossível de sentar. Várias pessoas tentam aprender a usar, mas não conseguem. Até se pendurando, mas no fim acabam caindo. No começo parece uma pegadinha, mas tem um motivo pra elas serem assim. Alguns restaurantes lotam muito e formam filas enormes. Então pensaram nessa cadeira, que é desconfortável de propósito, pra você não conseguir sentar e ir embora assim que terminar de comer. Esse menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. Esse cara tá cantando num tubo de metal e grava exatamente o que ele tá cantando numa parafina. Quando ele termina, colocam esse cilindro numa vitrola. E o resultado
resultado fica assim. Isso parece um lago no meio do deserto, mas acredite, não tem água aí. Isso é uma ilusão que acontece em dias muito quentes. O ar esquenta de jeitos diferentes e faz a luz refletir de um jeito que parece água. Quanto você precisa tirar pra passar de ano nesses países? Na Índia, pra repetir de ano, você precisa tirar menos de 3,5. Meu sonho é estudar lá. Já na Argentina e Inglaterra, se você tirar 4, passa de boa. Mas na China, só passa se tirar 6 ou mais. Com 5 já vai de vala. Mas nas Filipinas é pior ainda, porque você precisa tirar mais de 8 pra passar de ano. E no Brasil, depende da escola. Quanto você precisa tirar pra passar de ano nesses países? Na Índia, pra repetir de ano, você precisa tirar menos de 3,5. Meu sonho é estudar lá. Já na Argentina e Inglaterra, se você tirar 4, passa de boa. Mas na China, só passa se tirar 6 ou mais. Com 5 já vai de vala. Mas nas Filipinas é pior ainda, porque você precisa tirar mais de 8 pra passar de ano. E no Brasil, depende da escola. Quantas crianças ganham do cara mais forte do mundo no cabo de guerra? Com uma criança, ele ganhou fácil. E a mesma coisa aconteceu quando subiu pra 2 e 3. Só que quando subiu pra 5, ele começou a ter mais dificuldade. E quanto mais criança tinha, mais difícil ficava. Até que com 9 crianças, ele foi derrotado. Se você encontrar essa fruta nojenta, não jogue fora, porque ela esconde um tesouro. Ela parece podre e tem um cheiro nojento. E mesmo quando tá fresca, o seu gosto é de estragada. Mas dentro dela tem um segredo que faz ela valer muito. Se você lavar as sementes e secá-las no sol, vira um aperitivo muito gostoso e caro. Isso parece um lago no meio do deserto, mas acredite, não tem água aí. Isso é uma ilusão que acontece em dias muito quentes. O ar esquenta de jeitos diferentes e faz a luz refletir de um jeito que parece água. Esse cara tá cantando num tubo de metal e grava exatamente o que ele tá cantando numa parafina. Quando ele termina, colocam esse cilindro numa vitrola e o resultado fica assim. Esse menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. Essa cadeira parece impossível de sentar. Várias pessoas tentam aprender a usar, mas não conseguem. Até se pendurando, mas no fim acabam caindo. No começo parece uma pegadinha, mas tem um motivo pra elas serem assim. Alguns restaurantes lotam muito e formam filas enormes. Então pensaram nessa cadeira, que é desconfortável de propósito, pra você não conseguir sentar e ir embora assim que terminar de comer. Esse cara achou uma câmera de 130 anos e tentou tirar uma foto com ela. Precisa tirar uma parte pra conseguir colocar o filme, que é bem longo, porque ela é panorâmica. E finalmente ele tira a foto e o resultado ficou incrivelmente bom. Essa menina não queria pegar a fila da escada rolante subindo, então resolveu correr na que tava descendo. Todo mundo começou a torcer muito por ela. E ela até que tava andando bem rápido, mas começou a cansar e ficar pra trás. Mas mesmo com falta de ar, ela continuou tentando. Ela tava quase chegando no andar quando sentou e desistiu. Ele tava fazendo uma reportagem sobre um cara que fez uma cesta de costas sem olhar. E tava falando o quanto incrível e impossível isso era. Mas quando ele foi explicar o que aconteceu, fez igual. Só pessoas inteligentes conseguem subir essa escada, porque os degraus dela sobem e descem. E se você tentar subir que nem uma escada normal, não vai conseguir. E pra subir, na verdade, é muito mais simples. É só ficar em pé em cada degrau e ir trocando conforme eles sobem. Um cara apareceu no meio dessa coreografia de dança, mas disfarçou de um jeito genial. Essa apresentação tava acontecendo numa esteira de aeroporto. Só que o aeroporto continuou funcionando normal. E um cara não percebeu a coreografia e resolveu usar a esteira enquanto elas estavam dançando. E ao invés de sair correndo, ele imitou elas perfeitamente. Como pessoas cegas veem o mundo? Inventaram um óculos que simula isso. É assim que enxerga uma pessoa com visão de túnel. Já que enxerga só luz, vê isso aqui. Quem perde a visão quando a diabetes afeta a retina, enxerga assim, enquanto a catarata te faz ver desse jeito. Perda de visão por problemas no cérebro, tipo um AVC, fica desse jeito. Quem perde a visão central vê assim. E quem tem 100% de deficiência visual não vê preto e nem branco. E sim, literalmente nada. Isso aqui é um iPhone sem câmera. E por mais que pareça fake, eles realmente existem. E já saem da fábrica desse jeito. Porque são criados pra militares ou pessoas que trabalham com coisas super secretas, que não podem ser fotografadas de jeito nenhum. 2020 foi um surto coletivo. As aulas online eram especiais, principalmente porque dava pra escolher o nome que você ia entrar. Quem é Aron? Aron Bado. E isso gerava algumas confusões. Se você não colocar nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Flavinho do Pneu. Não tem nem Flávio. Do pneu ainda. Além disso, algumas pessoas esqueciam de mutar o microfone. E agora, tá? Tá bom, obrigada. Camila, pode compartilhar. Obrigada. Eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só. Gabriel. Enquanto outras já não aguentavam mais. Vejam só. Tia mostrou pra vocês todas as casinhas, não foi?
Te entendo, moça. Batizado com arminha de água, algumas máscaras eram bem especiais. E como esquecer a moda de fazer live? Face da terra, envia teu Espírito. E mesmo com live, algumas atividades não pararam. E por fim, Realmente ratifica o teor das demais provas. Faz essa carinha de filha da vai, então tá já. Registro ainda que, apesar das alegações 2024 foi insano. Esse ano, um cara desenterrou na Inglaterra um dos maiores dodecaedros romanos já encontrados. E o mais bizarro é que até hoje ninguém sabe pra que esses objetos eram usados. No Irã, descobriram o batom mais antigo do mundo, de 4.000 anos atrás. Já na Itália, uma família descobriu que a pintura que eles tinham no seu pequeno restaurante era, na verdade, um Picasso original, avaliado em 7 milhões de dólares. Em Botsuana, desenterraram o segundo maior diamante já encontrado, o que gerou esse vídeo maravilhoso. Uma expedição científica no Peru encontrou 27 novas espécies, incluindo um rato anfíbio e um peixe com cabeça de bolha. Cientistas descobriram uma ligação entre baixos níveis de testosterona e altos níveis de ansiedade. O Japão descobriu o esqueleto Acidia panda, que apesar de ser um nome bem esquisito, descreve exatamente o que o bicho é. E como esquecer que a vida como a gente conhece foi completamente questionada quando descobriram oxigênio escuro no fundo do Oceano Pacífico. Feliz 2025! 2026 vai ser insano. 2025 acabou de começar, mas já tem gente querendo que ele termine. O motivo? Primeiro, a gente vai ter o lançamento do tão aguardado Shrek 5. E logo depois dele vai sair um filme do Burro. Também vai ter Era do Gelo 6 e Toy Story 5. Em abril vai lançar também o novo filme do Mario. Além de Vingadores, Juízo Final e Pânico 7. Não dá pra esquecer da Copa do Mundo que vai acontecer nos Estados Unidos, além das Olimpíadas de Inverno e as eleições no Brasil. Apesar de não ter nenhum eclipse solar em 2025, a gente vai ter um no dia 12 de agosto de 2026. E se você quer se sentir velho, vai fazer 10 anos que 2016 aconteceu.